Começar falando sobre possível crise que tá para chegar aí, uma recessão. O próprio Trump, no domingo, em uma entrevista, falou que a recessão pode acontecer e que pode fazer parte. E acabou que segunda-feira o mercado já abriu desabando. Empresas aí norte-americanas caindo bastante, Bitcoin caindo bastante. O que você vê sobre esse cenário aí, Rodrigão? Bom, então, realmente essa semana o mercado tá um caos aí, né? Primeiro vamos entender o que é uma recessão. Então, Acho que é importante sempre, né? A gente fala o termo aqui e acaba até esquecendo que às vezes o pessoal não tá habituado ainda, né? Então a gente considera, né, eu digo economistas, uma recessão técnica quando um país ele tem um crescimento negativo do PIB 2 trimestres seguidos, né? Então se no primeiro e no segundo trimestre desse ano os Estados Unidos tiverem uma queda do PIB, a gente vai entender que os Estados Unidos estão numa recessão técnica. E como que essa recessão pode afetar o Brasil, né? Então, querendo ou não, os Estados Unidos é a maior economia que a gente tem hoje no mundo, movimenta comércio, mercado acionário, enfim. E quando a economia lá desacelera, o consumo também desacelera, e aí o mundo inteiro vai desacelerar. E como que isso pega no Brasil, né? O Brasil, basicamente, ele está pautado, né? A nossa economia está pautada em petróleo, minério de ferro e grãos, né? O agro. Quando o consumo no mundo desacelera, o Brasil ele é muito afetado, afinal vai ter menos demanda por petróleo, por minério e por o agro como um todo, e aí os preços vão cair, a nossa arrecadação do governo vai cair, a balança econômica brasileira também vai cair, e aí isso é muito ruim para o país, né? A gente vai ter menos arrecadação, o país vai desacelerar, e aí muito provavelmente a gente também entra numa crise também, né? Geralmente quando o mundo está em crise, o Brasil ele entra em crise, difícil a gente passar sem sofrer muito também. Faz sentido, né? Porque muitos falam que o Brasil é uma grande fazenda que tem junto uma mineradora e também uma petrolífera, né? Então, infelizmente, né, aqui no Brasil o que eu vejo, que a gente consegue por diversas vezes passar por problemas internos e quando tem um problema externo, igual uma crise nos Estados Unidos, o Brasil sofre também, né, Matheus? Exato. Mas um ponto que eu vejo também acaba sendo o seguinte, que existe esse medo de recessão, existe esse medo de crise, muito por conta também das tarifas que o Trump vem colocando, né? Então colocou tarifa para entrar produto do Canadá, do México, da China, e isso aí acaba desacelerando a economia e acaba também gerando inflação, que é mais um problema que os Estados Unidos está passando agora também, né, Rodrigão? Sim, com certeza. E aí gerando inflação lá, querendo ou não, eles exportam inflação para o mundo, né? Então vai ter mais inflação aqui no Brasil. Num primeiro momento, confirmando essa crise, essa recessão, vai ter uma fuga de dólares aqui do país, então o real vai se depreciar mais ainda frente ao dólar e aí aquele ciclo desvirtuoso, né? O Brasil vai ter mais inflação, o mercado acionário cai lá fora, cai aqui e realmente é complicado aí. Exato, mas um ponto que eu vejo que é interessante também é que muitas pessoas ficam nessa, não, que vai ter crise, que vai ter recessão, que a gente vai ter um problema econômico lá fora, porém essa narrativa já aconteceu diversas e diversas vezes também, né? Então tem gente que pensa o seguinte, não, que eu vou ficar com meu patrimônio aqui tranquilo, não vou investir lá fora, não vou investir em nenhuma renda variável, porque pode acontecer crise, pode ter problema. Porém, até para carteira do canal eu separei aqui várias notícias de recessão. Então, ano passado, lembra em agosto, quando teve o problema da taxa de juros do Japão ter subido, o pessoal tava com medo de recessão. 2022, quando tivemos lá uma alta muito grande da inflação, começaram a subir os juros, falaram de recessão também. Então um ponto que eu vejo que é importante é que a pessoa não pode ficar esperando que vá ter uma crise, ficar fora do mercado, que isso aí pode custar caro também. Tem gente que está esperando crise desde 2015 lá, que falaram que ia ser a próxima bolha.com. E desde lá o S&P 500, a Nasdaq só veio crescendo e quem ficou esperando essa crise aí ficou de fora do mercado também, né? O que você vê, Rodrigão, entre a carteira mesmo de quem tá assistindo, de quem é investidor e fica pensando, não, eu vou estar 100% no mercado porque eu tenho que surfar o máximo aí porque pode subir, ou então o cara que fica 100% fora esperando a crise. O que você considera que é mais interessante? Eu acho que nenhum dos extremos é interessante, né? O importante é, como a gente falou aqui no começo, ter um asset allocation, né? Um plano de alocação. Então você vai definir lá bem o quanto que você vai investir em renda fixa, em renda variável, em ações, ação de crescimento, enfim. E aí você segue essa alocação todos os meses, independente do que estiver acontecendo, não vai operar notícia, não vai ficar mudando ali a sua alocação de acordo com o que vier, né? Porque como a gente falou aqui, né? De tempos em tempos tem essa história da recessão e tem gente esperando há anos, né? E aí entra o custo de oportunidade. O cara que está esperando há 10 anos a recessão e está fora do mercado, quanto que ele poderia ter ganho, né, se ele estivesse no mercado nesse tempo? Então é importante a gente não estar em nenhum dos extremos, ter sim ali um caixa de oportunidade, 10,
15% do patrimônio, mas é importante estar exposto também. Exato, até peguei uma frase aqui do Peter Lynch que ele falou o seguinte, tem até o livro, cadê o Batendo no Mercado? Deve estar aqui, ó. Do Peter Lynch aqui a frase dele, então tá lá. Muito mais dinheiro foi perdido por investidores que se prepararam para correções ou tentaram antecipar correções do que foi perdido nas próprias correções, né? Então, às vezes de tanto esperar que vai ter crise, ficou fora do mercado e perdeu mais dinheiro por estar de fora do que de fato durante a crise, quando caiu, né? Exatamente. E principalmente nessa última semana agora, o podcast está indo quinta-feira, várias empresas, ações americanas caíram pra caramba, Tesla caindo 50%. O que você vê aí sobre, principalmente as empresas de tecnologia dos Estados Unidos estarem caindo aí dessa forma? Então, as Mag 7, né, que a gente chama, as 7 magníficas, caíram bastante mesmo, e eu vejo que é natural, né? Então, o índice do medo, o VIX, ele está acima de 20. O que isso quer dizer? Quando ele está acima de 20, quer dizer que os investidores estão avessos ao risco, eles não estão tão afim da renda variável. Quando ele está abaixo de 20, quer dizer que os investidores estão ali buscando pelo risco. No momento, os investidores não estão buscando por esse risco, né? E querendo ou não, o que puxou o mercado acionário mundial e dos Estados Unidos nos últimos anos foram essas ações de tecnologia. Então, elas cresceram 200%, 300%, NVIDIA mais de 1000%. E aí, né, o múltiplo delas, né, ou seja, o quanto que de fato elas valem frente ao lucro que elas podem gerar, ficou muito esticado. E nesse momento, que tem uma aversão maior a risco, é natural que esses ativos que já subiram muito nos últimos anos, deem aí, né, algumas correções de 10%, 15%, a Tesla no caso de 50%. Então, eu acho que é algo natural e que meio que já era esperado pelo mercado. Eu vejo também, principalmente da questão da Tesla, que depois que o Trump foi eleito, por conta do Elon Musk estar junto, subiu muito, ao mesmo tempo, quando veio o medo, acabou devolvendo essa alta. Porém, não é somente de notícias negativas que viu o mercado, e eu vejo uma expectativa diferente aí também. Então, por exemplo, muito desse medo aí de recessão, de desaceleração, vem por conta das tarifas do Trump também. Tanto que tinha saído um dado lá do Fed de Atlanta, da expectativa para o PIB agora, do primeiro trimestre de 2025, que ele ia vir negativo, acho que 2% negativo, muito por conta disso. Porém, da mesma forma que o Trump veio com essa negociação de que vai colocar tarifa, teve retaliação da própria China, dos outros países, ele pode acabar entrando em um acordo que acaba facilitando aí, fazendo com que essa desaceleração possa não vir da mesma forma, né? E outra questão que eu vi também é que para esse ano de 2025, a gente vai ter 9 trilhões da dívida americana vencendo. Então, eu vi uma teoria de que o Trump poderia estar falando sobre recessão, trazendo esse medo para os mercados, para que o presidente do Banco Central viesse a baixar a taxa de juros e os Estados Unidos conseguissem refinanciar essa dívida com juros mais baixos, né? Então, não dá para falar que vai acontecer também, né? Exato, né? Porque a dívida americana é gigantesca e a real é que eles não conseguem pagar ela, então eles vão ter que refinanciar essa dívida. E com o juro no patamar atual que está elevadíssimo, seria ruim refinanciar com um juro altíssimo, né? Então é por conta desse fator, né, Matheus? Exato, aí se vem uma desaceleração na economia, você pega para ver alguns indicadores importantes aí, como o do desemprego aumentando, faz com que tenha que baixar o juro, que é bom para eles refinanciarem a dívida mais barato. Então pode acontecer isso também. Por isso que é importante estar exposto ao mercado, porém realmente ter um método de alocação inteligente e não ficar, não, que eu tô 100% exposto aqui, então não pode cair, ou eu tô 100% fora, então eu estou esperando cair para corrigir, que é muito mais provável que você acabe se dando mal dessa forma do que realmente fazendo o máximo de dinheiro possível, né? E o próprio Trump acaba sendo empresário do ramo imobiliário, então muitas vezes ele vai lá e impõe algo muito mais fora da realidade do que ele realmente está buscando, para na hora da negociação ele conseguir aquilo que ele já queria inicialmente, né, Matheus? Sim. Exato, tem até o livro dele que é de negociação, que esse aí eu particularmente só li o resumo, mas que ele fala basicamente que você vai lá, coloca na mesa algo completamente absurdo. Ah, você tá vendendo esse telefone aqui, Renan? Eu tô vendendo, sim. E quanto é que você pagou? Eu paguei $1.200. $1.200. Ah, beleza. Mas eu tô querendo pagar, ao invés de $1.200, eu quero pagar $400. 400? Mas aí 400 eu Aí não dá. vou vender, Aí você coloca algo tão absurdo, aí entra ali num meio termo ali. Ah, o que você acha então de 700? Aí já não parece tão absurdo mais. Exato. É basicamente o livro do Trump aí resumido. Resumo em 2 minutos, né? Bom resumo. Aí fica bom. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.